Bom dia a todos. Eu vou apresentar minha dissertação de mestrado, intitulada Caracterização de variedades crioulas de milho pipoca do extremo oeste de Santa Catarina por espectroscopia vibracional de infravermelho próximo. Meu nome é Linda Nathalie Vasques. Eu realizei meu trabalho com a orientação da professora Juliana Bernardi Ugliari e a orientação do professor Marcelo Marasquim, dentro do Programa de Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Federal de Santa Catarina. Para começar, a modo de introdução, o milho pipoca faz parte da tribo Maize, assim como o milho comum, e ele é um tipo de milho especial em função da sua capacidade de expandir, de formar o que nós conhecemos como pipoca. Essa pipoca é a expansão do amido, do grão, que ocorre em função da rigidez do pericarpo. O grão de milho pipoca ele é muito duro e esse fato de ele ser muito duro dentro contém a umidade, e quando ele é sometido a altas temperaturas, essa umidade se expande e faz com que o amido se expanda mesmo e forme a pipoca, né? Estoure. E essa característica é um parâmetro de avaliação da qualidade do milho pipoca, a capacidade de expansão. De outro lado, o consumo de milho pipoca é crescente, assim, está aumentando ao redor do mundo, em função da difusão da cultura alimentar que usa ele. E em alguns lugares, em algumas guias alimentares, ele é difundido por ser um grão inteiro. Aí ele tem todas essas propriedades importantes para a nutrição, enquanto as fibras, desde que ele não seja preparado com grandes quantidades de gordura. Enquanto a composição química do milho pipoca é bem parecida com a do milho comum. Existem algumas variações em função justamente do arranjo que tem o amido, porque no milho pipoca a maior parte do endosperma ele é vítreo, enquanto que no milho comum, no milho dentado, principalmente é endosperma farináceo. Então essa característica muda algumas questões algumas coisas na composição, mas especialmente no arranjo dessas ligações. Alguns trabalhos referem que existe uma maior relação de amilose e amilopectina e maiores níveis de ácidos linolênico e linoleico do que o grão de milho comum. Mas os outros valores, alguns trabalhos são bem parecidos com o milho comum, ao menos do que dos trabalhos que são publicados. Enquanto a origem, o milho pipoca, assim como o milho comum, foi originado em Centro-América, no México, e os achados arqueológicos que nós conhecemos que datam da história do milho realmente são de milho pipoca. Em Bat Cave, no Novo México, que são ao redor de 8.000 anos antes do presente, e no Peru foram encontrados também achados de aproximadamente 6.000 anos antes do presente. Então, o milho pipoca se difundiu pela América graças à difusão que fizeram as tribos e comunidades indígenas rapidamente depois da sua domesticação no México. Eu quis apresentar aqui essas espigas, que são de uma variedade que uma das agriculturas tem, que são bem pequenas, e justamente é praticamente do mesmo tamanho desse sabugo pré-cerâmico que é apresentado no estudo de Piperno. Ele apresenta todos os sabugos que foram encontrados no achado, e são assim, essas características, sabugos bem pequenos. Aqui, para ilustrar também esse trabalho do ano passado, que junta
aquelas evidências arqueológicas, estudos culturais, antropológicos e históricos, além de uma questão da filogenia como tal, feita por biologia molecular, junta todas essas informações e corrobora essa teoria de difusão do milho, explica muito bem quais foram as principais rotas e como que ficou difundida, como que foram difundidas algumas raças, principalmente, que vemos que chegou até aqui, foi o ponto mais ao sul, que chegou nesse lado do Brasil, no estado nessa região, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Outros trabalhos que fizeram estudos com diferentes raças da América do Sul encontraram que as duas raças indígenas de milho pipoca, caracterizadas por Paterniani nos 70s, acho, a raça Avatipitinga e Avatipitingayu, elas estão emparentadas com a raça Palomero toluqueño do México. Essa raça Palomero toluqueño é considerada uma das raças mais antigas, tanto do México como da América. Então é bem interessante como, mesmo que geograficamente elas estão separadas, elas estão emparentadas. E essa raça, Palomero toluqueño, ela encontra-se em perigo de extinção. O Conabio do México está fazendo várias ações de difusão, proteção e repatriação de alguns materiais, porque cada vez são encontradas menos acessos no campo com as características originais do palomero. Então, já falando mais sobre o mercado do milho pipoca, o principal produtor é os Estados Unidos. O segundo produtor é o Brasil, mas mesmo o Brasil sendo o segundo produtor, com 80 mil toneladas por ano, ele ainda importa para o consumo interno, tanto da Argentina como dos Estados Unidos. E também os materiais que são plantados aqui no Brasil são importados, vêm dos Estados Unidos. Então, a maioria das cultivares e híbridos provém dessa variedade aqui, North American Yellow Pear Popcorn, que diversos estudos referem que tem uma base genética muito estreita. Aqui no Brasil, no Registro Nacional de Cultivares, existem 75 cultivares de milho pipoca registradas, das quais 12 são do Instituto Agronômico de Campinas, 2 da Universidade Estadual do Nordeste Fluminense, e existem algumas outras variedades cultivares, a cultivar Célia da DuPont, BRS Angela da Embrapa e a RS20 de Fedepagro, só que elas no registro elas não aparecem como milho pipoca, elas aparecem como milho comum. Então, essa questão em geral de que as informações sobre o milho pipoca elas não estão separadas, não existe uma classificação nas estatísticas, nas cifras, dificulta um pouco a claridade que a gente possa fazer do estado atual do milho pipoca no país. Mas, o ano passado, no Registro Nacional, só existia uma variedade disponível no mercado, a variedade RS20. E qual que é a característica que diferencia esses materiais daqui com os materiais que vêm dos Estados Unidos? Principalmente esse morfotipo aqui. As variedades brasileiras e, digamos assim, as variedades tradicionais de pipoca tem um tipo de pipoca chamada borboleta, que é aquela pipoca comum que a gente conhece. Enquanto que as variedades americanas, elas cada vez mais estão procurando essa pipoca que é chamada cogumelo, porque ela apresenta algumas características quando já está preparada, ela dura um pouco mais para fazer outras preparações e, em geral,
pelo tamanho, né? Maior capacidade de maior volume. No Senargem do Brasil, no Banco Germoplasma, existem 134 acessos de milho pipoca. 7 deles vêm do estado de Santa Catarina. E em contraste com isso, as pesquisas do Núcleo de Estudos em Agrobiodiversidade entre os anos 2010 e 2012, eles identificaram 1.078 populações conservadas e mantidas pelas agricultoras de milho pipoca, encontrando uma grande diversidade de milho pipoca, de cores, tamanhos, grãos. Isso aqui ilustra um pouco que existe sim uma diversidade muito interessante no país que não está sendo aproveitada nos programas de melhoramento. Então, o extremo oeste. O extremo oeste de Santa Catarina é uma região muito especial, com uma tradição muito especial em função da sua intensa tradição de agricultura familiar, com uma riqueza de variedades crioulas reconhecida na região e no país, especialmente de milho, mas de outras culturas associadas também, mas de milho, tanto assim que o município de Anchieta ele foi declarado como a capital do milho crioulo. E o ano passado o município de Anchieta também foi indicado como a capital da produção de sementes crioulas. Então é uma região onde existe assim, uma diversidade e uma tradição dos agricultores de usar e conservar essas variedades. Aqui, por exemplo, a dona Mônica Alberton, ela tem aqui 4 variedades de milho pipoca. Ela tem outras 2, só para ilustrar a diversidade que a gente pode encontrar lá. Essa aqui é a região extremo oeste de Santa Catarina, os municípios de Anchieta e Guaraciaba. Então, como eu estava falando, como eu comentei, as variedades de milho pipoca são conservadas e mantidas pelas mulheres. Existe uma forte tradição de herança, um valor assim, sentimental, familiar associado à conservação deste recurso. E aqui esse trabalho do núcleo justamente sinalou isso, como é de importante que, sendo a região uma região de imigrantes, descendentes de imigrantes europeus, italianos, alemães, polacos, eles adotaram um recurso que era dos povos indígenas, né? O milho, e no caso as mulheres, o milho pipoca. Então, elas que mantêm essa diversidade dinâmica, constantemente gerando novas variedades, novas raças. E outro fato muito interessante na região é que foi encontrado um dos parentes silvestres do milho, o teocinto, que antes nunca tinha sido registrado para o Brasil. Isso tem umas implicações muito interessantes enquanto à conservação e proteção do milho, do gênero C. Em função dessa grande diversidade, do fator cultural, que mantém dinâmica essa diversidade de espécies de milho, de variedades de milho, a região foi indicada como microcentro de diversidade do gênero C. Posteriormente, já aprofundando na questão das variedades de milho pipoca, foi feito um estudo comparativo com diversas raças da América do Sul e foram encontradas 5 raças de milho pipoca no extremo oeste de Santa Catarina, dos quais 2 são emparentadas com as raças antigas, as que eu apresentei antes, as que já foram caracterizadas aqui, e
3 possíveis raças novas. Então, o que são raças? Eu queria relembrar um pouco qual que é o conceito de raças. Gosto de começar com essa frase aqui de Anderson, que entre os 40 e 50 que foram feitas essas grandes colheitas de milho nas Américas, eles falaram que os milhos são um espelho das pessoas que os cultivam. Porque naquele momento era muito claro que cada povo indígena tinha suas variedades, segundo suas preferências, mas também segundo as suas características geográficas, onde eles estavam distribuídos. Então, basicamente, a raça é um grupo de populações aparentadas com suficientes características em comum que permitem seu reconhecimento como grupo. Principalmente, são características da espiga e do grão. Então, por que foi estabelecido aquele conceito? Porque no milho existe uma diversidade muito grande. Hoje, um pouco menos que naquele tempo, mas precisava de uma classificação que permite, além de grupos em si, por tipo de milho, farináceo, pipoca, que fosse além só do tipo de grão. Aqui um exemplo dessa grande diversidade, que pode ser agrupada em raças. E no caso das novas raças que foram identificadas no extremo oeste de Santa Catarina, então, daquelas 1.078 populações que o NEABIO identificou, foi feita uma coleção nuclear, que está conservada aqui no Banco de Germoplasma do NEABIO, que são 140 acessos que representam aquela diversidade. Esses 140 acessos foram baseados em 52 critérios, 52 variáveis, que permitem manter a diversidade, realmente representar a diversidade encontrada na amostra inicial. E desses 140, 70 populações foram caracterizadas, feito estudo de caracterização de raças. Aqui as características das 5 raças identificadas. Então, no caso foram 15 variáveis de espiga e grão que permitiram fazer essa classificação. Então, como justificativa, temos, além de toda essa diversidade que temos encontrado na região, existe uma demanda crescente no mercado por produtos diferenciados. Aqui eu quis mostrar essas pipocas coloridas de uma empresa canadiense. Então, existe um potencial ali nessas variedades como um produto diferenciado, bem seja por sua diversidade de cores ou propriedades, ou porque elas provêm de um plantio diferencial. E existe digamos assim, uma estratégia de mercado que é a indicação geográfica. A indicação geográfica se divide tem 2 tipos de indicação geográfica, a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência é quando um produto vem de uma região e ele está associado a alguma questão humana, assim, o saber fazer, alguma questão que faça daquele produto um especial em função da questão cultural, tradicional. A denominação de origem, além desse fator cultural, ela requer que o produto que vem daquela região, ele apresenta aquelas características pelas condições geográficas onde ele está. Então, né, na denominação de origem existem outros fatores muito associados ao clima, às condições da região, que condicionam as características que ele apresenta. Então, nesse marco é onde meu trabalho está indicado. Então, existe uma ampla diversidade que está sendo mantida e dinamizada pelas
agricultoras. Existe também uma demanda por produtos diferenciados. Então, nesse marco, nessa justificativa, foi realizado esse trabalho. Então, nós fizemos uma pergunta encaminhando o trabalho. E se existe algum componente químico associado ao ambiente e manejo que permita a orientação de uma indicação geográfica na região do extremo oeste para as variedades crioulas de milho pipoca. Então, o objetivo geral foi caracterizar grupos químicos funcionais de variedades crioulas do extremo oeste de Santa Catarina, visando seu potencial para indicação geográfica. Como objetivo específico foi determinar o perfil metabólico das variedades crioulas cultivadas no extremo oeste de Santa Catarina e no litoral por espectroscopia de infravermelho próximo. O segundo objetivo específico foi identificar a existência de associações entre grupos químicos funcionais com a procedência geográfica e morfológica de variedades de milho pipoca. Então, como nós queríamos ver se existia algum fator associado à procedência geográfica, foi feita essa consideração em 2 locais diferentes. Então, os materiais provêm lá do município da Anchieta e Guaraciaba. Aqui os materiais que foram selecionados. Esses 10 materiais, eles fazem parte daquele grupo das variedades que foram caracterizadas para as novas raças. Para as raças, perdão. Tem membros da raça 1, da raça 2, 3, 4 e 5. Um outro critério de seleção foi quanto tempo esses materiais levam na região e na propriedade e na família. E o grupo, a raça 1, os acessos são principalmente púrpura e o grão pontiagudo. 2 são principalmente alaranjados e redondos. O grupo 3 são principalmente pretos e redondos. O grupo 4 principalmente brancos e pontiagudos. E os 5 principalmente vermelhos e redondos. Então, como foi feito esse trabalho? As variedades foram coletadas na região e multiplicadas na safra 2016-2017 numa propriedade da família, numa propriedade de uma agricultora no município da Anchieta. E outra parte foi multiplicada aqui na fazenda experimental da Universidade Federal. Foram 10 variedades em cada local, em um ensaio de blocos causalizados com 3 repetições e uma unidade experimental de 2 fileiras de 4 metros de comprimento. As variedades foram multiplicadas com polinização assistida para garantir justamente a pureza de cada uma. Após a colheita foi homogeneizada a umidade a 13%, para algumas foi preciso a secagem em estufa de ar quente. A parcela foi constituída por uma mistura equitativa de grãos de cada cruzamento e uma amostra de 200 gramas de cada parcela foi acondicionada em sacos plásticos e conservada a -20. Aqui, alguns dos materiais obtidos, tanto em Anchieta como em Florianópolis. Uma polinização muito sucedida e muita dedicação. Foram 12 semanas de polinização entre os 2 municípios. Então, a técnica utilizada para fazer essa caracterização do perfil foi a espectroscopia vibracional de infravermelho próximo. Ela é uma técnica baseada na absorção eletromagnética entre os comprimentos de onda de 780 a 2500 nanômetros. O infravermelho se comporta como uma onda, então ele obedece aos mesmos princípios
movimento harmônico simples. É uma técnica de muita aplicabilidade na análise médica, na farmacêutica, na indústria de alimentos, na avaliação de qualidade. Tem diversos usos, muito usada na indústria e um pouco menos na pesquisa científica. Basicamente, as moléculas, as amostras, os compostos, eles estão feitos de moléculas que têm ligações. Então, quando a amostra entra em contato com o haz de luz, com o infravermelho, as moléculas produzem uma vibração. E essa vibração gera afastamentos dessas ligações ou aproximações. Então, essas distâncias são as que estão, digamos, assignadas para diferentes combinações ou sobreposições de ligações CH, OH e NH. Então, essas são aqui as regiões onde estão caracterizadas algumas ligações. As leituras espectroscópicas foram realizadas, primeiramente foi feita a farinha em moinho de cereais, e 50 gramas da farinha foram lidas num espectrofotômetro. Foram feitas 5 leituras para cada amostra, para obtenção total de 220 espectros, 100 de Anchieta e 120 de Florianópolis. As análises estatísticas, primeiro teve a parte do pré-tratamento, a normalização, a aplicação de segunda derivada, e posteriormente foi feita a análise de componentes principais e análise de cluster. Foi feita uma análise de cada local, Anchieta e Florianópolis. E posteriormente foi feita uma análise conjunta dos dois locais. Então, aqui já para mostrar o resultado, essa foi a obtenção dos espectros originais e a aplicação do pré-tratamento, a normalização, posteriormente a correção da linha base. Aqui o espectro médio para observar onde que estão as principais variações e que elas não sejam muito discrepantes, não? Mas como é a mesma variedade, a mesma amostra, tudo é milho pipoca, então a variação é consistente. E a aplicação da segunda derivada permite intensificar aquelas regiões onde existe a absorção para realmente ver onde que estão as principais diferenças. Aqui, esses foram os principais sinais identificados. Foram esses 10 sinais em cada amostra, em todas as amostras. E eu fiz uma comparação assim, com diversos trabalhos, que alguns com milho, outros com outras espécies, que já identificaram esses sinais para alguns compostos. Então, no caso, os 3 primeiros sinais, entre os 1362 nanômetros e 1395, alguns trabalhos mostraram que estão nessa região há compostos fenólicos, zeaxantina e ácidos graxos. Entre os 1871 são compostos das paredes celulares. 1904 pode estar associado com lipídios, 1920 com amidas, 1929 com amido. E aí o resto, né? Amilopectina, carboidratos, amido, ácido linolênico. Então é provável que exista nessas amostras esses compostos. Uma outra questão interessante que eu queria assinalar sobre os sinais encontrados
é que existem dois sinais que somente foram identificados para Anchieta, que é o sinal de 1929 e 2479 nanômetros. E para Florianópolis também o sinal de 1920. Então, esses sinais que diferenciam as variedades de cada local, mesmo sendo a mesma variedade. Eu achei bem interessante. Aqui, para ilustrar os espectros de cada local, para cada variedade, em alguns casos é perceptível a diferente absorção. Mas é praticamente o mesmo perfil, só muda a absorção, alguns um pouco mais que outros. Então aqui o resultado da aplicação da análise de componentes principais. Então, para Anchieta, foi encontrada essa separação aqui das amostras, que faz, eu sinalei esses dois grupos. Essas duas variedades aqui, 2093 e 2321, elas são variedades de cor preta, como eu mostrei lá na tabela no começo. E mantiveram esse agrupamento das raças, elas fazem parte da raça 3. Digamos assim, se mantiveram próximas, mas a variedade 2489, que é dessa mesma raça também, mas ela é de grão amarelo. Ela se afastou bastante, ela tendeu a agrupar-se mais com a variedade da raça 1, variedade 2423, que também é de grão de cor amarela. Aqui nessa outra parte do gráfico, temos as duas variedades brancas da raça 4, ficaram bem próximas com a única variedade da raça 2. Então, essas duas variedades da raça 3 e as duas variedades da raça 4 se mantiveram agrupadas, mesmo como elas já estão caracterizadas. Os sinais que contribuíram nesse agrupamento, que foi para o primeiro componente de 63% e para o segundo de 24%, segundo a associação que eu fiz com outros trabalhos, podem estar associados a esses compostos aqui: lipídios, zeaxantina, composto das paredes celulares e compostos fenólicos e proteínas. O análise de cluster mostra um pouco melhor o agrupamento das variedades segundo as raças. Então, temos as duas variedades da raça 3, que efetivamente são duas variedades de cor preta. Esse segundo grupo são as duas variedades brancas da raça 4 e a variedade da raça 2, que é alaranjado, mas é uma espiga bem diferente, grau bem diferente com a branca. E um terceiro grupo que agrupou as duas variedades que são amarelas, mesmo que elas sejam de raças diferentes. Já em Florianópolis, o resultado foi totalmente diferente, não teve um agrupamento assim claro. As variedades se distribuíram no gráfico. A contribuição do primeiro componente de 49% e do segundo de 44%. E não teve... estiveram muito próximas essas três aqui, que são cada uma de raça diferente, o que mostra que provavelmente aqui em Florianópolis elas têm algum perfil similar em função de alguma questão do ambiente mesmo. Aqui os variáveis que contribuíram com esse agrupamento. Quando aplicado a análise de cluster, ele formou esses 4 grupos. Então, temos
a variedade 2321, que é uma variedade da raça 3 preta. Ela formou um grupo com ela só. A variedade 2489, também da raça 3, mas de coloração amarela, ela formou também um grupo com ela só. As três variedades aqui, a 2279X e a 2489E, elas são vermelhas, mas são de raças diferentes. A 2279X é da raça 5 e a 2489 é da raça 1. Elas se agruparam com a 2093 da raça 3. E aqui, o terceiro grupo, estão as três variedades da raça 4, 977, 574 e 880. E elas se agruparam com a variedade 2423A. Então, o agrupamento foi diferente ao encontrado por Anchieta, o que mostra que existe uma variação em função do ambiente. Quando feito a análise conjunta, se separaram claramente as variedades de cada local, Anchieta e Florianópolis. A contribuição no primeiro componente foi de 69% e no segundo componente de 25%. E só aqui nessa parte de baixo, que é a variedade 2321, ficou muito mais próxima da 2321 de Florianópolis, ficou mais próxima da Anchieta. E da variedade 2093, que também é da mesma raça. O resto ficaram mais separados por local mesmo. Aqui os possíveis componentes, as possíveis variáveis que contribuíram nessa separação. E o cluster, então, mantém essa separação dos locais, Anchieta e Florianópolis, exceto por aquela variedade 2321, que ela ficou agrupada com a mesma variedade de Anchieta. E temos claramente que em Anchieta e Florianópolis há um agrupamento diferente. E o agrupamento de Anchieta, ele mantém a classificação das raças. Então, o que mostra que sim existe existe alguma condição ambiental que muda o perfil das variedades, porque morfologicamente elas se mantêm iguais, mas enquanto à composição existe alguma variação. Então, finalmente, como considerações finais, temos que a técnica da espectroscopia de infravermelho é uma técnica eficiente associada à análise de componentes principais, na classificação de procedência de amostras de milho pipoca crioulo e na identificação de alguns compostos. Existe um potencial que merece ser explorado nas propriedades nutracêuticas associadas à coloração dos grãos, assinalado por esses compostos fenólicos da xantina. E claramente existe um efeito do ambiente sobre as características químicas das variedades, que conferem características singulares quando elas estão mantidas no seu local de origem. Quando elas estão fora dele, elas apresentam uma outra característica. Então, assim, juntando com a justificativa do nosso trabalho, temos que a seleção e domesticação que as agricultoras fazem sobre a diversidade de milho pipoca, primeiro que tudo, é um exemplo de conservação in situ farm, e ele merece um reconhecimento e difusão, especialmente porque é uma questão que está sendo perdida, está ficando em mãos dos mais velhos, e é um trabalho que merece ter continuidade. Então, a indicação geográfica ela pode ser uma estratégia, sim, de valorização da diversidade de milho pipoca e do conhecimento tradicional associado no extremo oeste, que promova o uso através da agregação de valor a este recurso, que esse trabalho deixa bem claro que ele é diferente nessa região. E desta forma, dinamizar a economia local, inserindo as variedades em mercados locais diferenciados,
contribuindo com a apropriação das tradições culturais pelas novas gerações. Então, essa é a contribuição deste trabalho. Obrigada pela atenção. Eu quero agradecer especialmente à Universidade Federal de Santa Catarina por ter permitido me formar aqui, ter realizado meu mestrado aqui, dentro do programa de recursos genéticos vegetais. Foi uma experiência profissional muito importante, de excelente qualidade, e agradecer à CAPES pela bolsa de estudo. Também agradecer às agricultoras do município de Anchieta, porque sem o trabalho que eles fazem, essa pesquisa que nós fazemos também não teria sentido nenhum. Agradeço o trabalho delas, o acolhimento que elas tiveram comigo quando eu esteve lá, e tomar esse trabalho possa valorar o que elas fazem. E ao Núcleo de Estudos em Agrobiodiversidade, obrigada por toda a contribuição, a professora Juliana, pela orientação, e a todos os meus colegas por ter me ajudado a levar esse trabalho em frente. Obrigada.